Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Boa noite para vocês que me assistem em Portugal, para vocês que me assistem aqui da Europa. Bom dia para vocês que me assistem de outro continente. Por exemplo, você que está na Ásia, do lado da Áustria. Então, da Áustria não, perdão, da Austrália. Bom dia. Japão também, bom dia. Alguns outros países ainda, boa tarde. Não sei a hora nem o momento em que você vai assistir esse vídeo. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. E eu hoje venho trazer aqui uma palavra de fé, esperança e amor. Eu ontem falava sobre o povo brasileiro. Eu queria dizer algo para vocês que muitos de vocês não sabem. Eu sei porque eu viajei em muitos lugares, muitos países, e aonde eu estive, ali eu conheci muitos brasileiros. Eu ontem falava acerca do calor humano do brasileiro. O brasileiro é uma pessoa feliz, alegre. Por mais que o brasileiro esteja passando momentos de dificuldade, difíceis, ele sempre está dando um sorriso, ele está sempre alegre, eles sempre estão buscando uma maneira de viver a vida de forma que o problema não venha afetar eles na saúde, nem fisicamente, nem mentalmente. Eles buscam dar a volta por cima. Esse é o jeito do brasileiro. Inclusive, muitos deles, quando imigram, por ter esse jeito assim, eles esquecem que eles não estão no seu país, na sua terra, na sua cultura. E às vezes eles fazem brincadeira, olá, tudo bem, dá um sorriso, faz uma brincadeira, uma piada, e muitas pessoas até ficam meio assim, olhando de diferente, e a pessoa até pode pensar assim, o brasileiro, pô, essa pessoa é meio assim, esquisita, é meia racista. Não, não é que a pessoa é racista, não é que a pessoa é esquisita, não. Eu sou carioca e eu sei a forma do carioca, mas como eu estou muitos anos fora, até meus pais dizem que eu já não sou como, já não falo como eles. A gente já vai pegando, vai aprendendo. Então, olha o que acontece. As pessoas, quando elas resolvem imigrar para um outro país, seja para pregar o evangelho, seja para trabalhar, buscar uma melhor condição de vida, a primeira coisa que ela tem que fazer é esquecer. Quando eu falo esquecer, é entre aspas, esquecer tudo aquilo que você aprendeu lá no teu país, seja no Brasil, seja no país da onde você vier. Você tem que aprender. Tudo que você aprendeu lá, você tem que esquecer. Em que sentido? Você não vai esquecer da boa educação. Você não vai esquecer da boa higiene. Não é isso. Quando eu falo para você esquecer tudo que você aprendeu lá e começar a aprender tudo nesse novo país em que você está, é para que as coisas para você comece
a dar certo. Porque às vezes as pessoas esquecem que saiu do seu país e está no país de outra pessoa. Por exemplo, nós conhecemos o jeito do povo brasileiro, mas cada estado do Brasil, o povo é diferente. No Rio de Janeiro, o povo é de uma maneira. Eu conheço o Rio de Janeiro. Em São Paulo, o povo é de outra maneira. Em Manaus, é de outra maneira. Em Minas Gerais, o povo é de outra maneira. Juiz de Fora é de outra maneira. Região serrana, de outra maneira. Na Bahia, de outra maneira. Distrito Federal, Goiás, Acre, Roraima. Todos esses países, todos esses estados do Brasil têm a sua cultura e a sua forma de ser. Podem ser brasileiros, mas todos falam diferente, todos comem coisas diferentes, mas são brasileiros. Então, o que acontece? Quando você chega em um outro país, você tem que começar a esquecer a maneira como você tratava o brasileiro no seu país. Olá, bom dia, boa tarde, aí, como é que tá, tudo bem? Aí você chega assim, tem uma filhinha e tal, caramba, hoje tá um frio, né? Você não conhece a pessoa e você fala, ó, hoje tá um frio, caramba, olha, hoje tá um calor, que estranho e tal. Se você faz isso aqui, lá no Brasil isso é normal, a pessoa até conversa com você. Mas se você faz isso aqui, sem conhecer a pessoa fica meio assim para você. Mas ela é porque ela não é porque ela é diferente, racista ou coisa e tal. Não, é porque não é um hábito do país. A primeira coisa que você tem que aprender no país, quando você chega, é a cultura do país, a forma de atuar das pessoas, buscar o mínimo que você conseguir conhecer as leis, o mínimo, conseguir conhecer as leis, conseguir conhecer a legislação. O Código de Trânsito, ele é internacional. Só que, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos de Norte América, eu posso conduzir com a minha carta internacional em Nova York, San Diego, capital. Em outros 2 condados dos Estados Unidos. Na outra grande maioria, eu não posso conduzir com a minha carta de condução brasileira lá, mesmo sendo internacional, porque não é permitido. Tá entendendo? E aqui fora também é a mesma coisa. Os policiais aqui, as autoridades policiais, são pessoas extremadamente educadas. Você não precisa ter medo ao falar com o policial. O policial, sempre que abordar você, ele vai dizer, olá, bom dia, permita-me a tua carta de condução ou teu carnê de condução, permita-me o seguro veicular. Eles sempre vão pedir com a maior educação. No final ele vai dizer para você, olha, tá tudo ok, olha, pode seguir em frente, nós abordamos você porque é um operativo que está sendo feito de rotina e tu vai embora. Ou, se você cometeu uma infração, ele vai parar e vai dizer, olha, nós paramos você porque você vinha acima da velocidade. Outra coisa que você tem que tomar cuidado
é que crianças têm que ter sempre no banco de trás cadeira para crianças. Ah, ela já completou 8, 9, 10, 12. Tem que ter até aquele assentozinho pequenininho, único, preso. Tem que ter. Se não tiver aquilo, você vai receber não se chama multa, se chama coima. As pessoas aqui não sabem disso, né? Mas a gente vai aprendendo. A coima, qual é a diferença de coima para multa? Coima é uma contraordenação. O que é uma contraordenação? É quando você comete uma falta grave. Atravessou o sinal vermelho, você vai tomar uma coima, vai pagar uma coima. Estacionou em um local proibido, vai pagar uma coima. Ou estacionou no local em que você tinha que ir lá colocar a moeda e você não colocou, estacionou, mas não pagou. Você vai receber ali no vidro do carro uma coima para pagar. Então, o que é que vem a ser crime? Ou multa, desculpa. O que é que vem a ser multa? Quando alguém usa a palavra multa, já é crime. Coima, contraordenação. Multa é crime. Tudo que vai para o tribunal, ali vai ser decretada uma multa para pagar uma certa quantidade de dinheiro ou para fazer trabalhos laborais do Estado. Toda a pena que você receber por meio de um juiz no tribunal é chamado de multa. E a multa é crime. Tá entendendo? Então existe diferença de coima e de multa. A multa, quando você vai tirar o seu nada consta, o certificado criminal, lá consta, dependendo daquilo que você fez, lá consta o que você fez. Ok? Primeira coisa que você tem que aprender a mudar seus hábitos, principalmente com as pessoas que vivem naquele país. Agora, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Gostaria de dizer para vocês também, vocês aqui da Europa, vocês da América, da África, da Ásia, da Oceania, dos países que eu hei passado. Eu ontem falei bem dos brasileiros, não pense que eu falei porque eu sou brasileiro, não. É que nós que pregamos o evangelho, já viajamos muito, sabemos o que falamos. Mas não quer dizer que em Portugal não haja pessoas de bom caráter, pessoas também de fé, pessoas que dão a mão, pessoas que ajudam. Tem pessoas aqui que eu conheço que são pessoas idôneas, pessoas boas, pessoas que ajudam, as pessoas que estendem a mão. Eu conheço pessoas em Lisboa, conheço pessoas no Algarve, conheço pessoas no Porto, conheço pessoas em Coimbra, conheço pessoas em Viseu, Santa Combadão, conheço pessoa em Gaia, conheço pessoas aonde mais? Deixa eu ver aqui. São tantos lugares que eu já passei. Eu conheço muitas pessoas. No Cacém, em Lisboa, na Amadora, em Sintra, ou seja, em todo Portugal. Portugal eu conheço de ponta a ponta. E eu conheço muitas pessoas também, que são pessoas muito boas pessoas. Não é relacionado ao sentido que eu falava do brasileiro, mas não deixam de ser pessoas maravilhosas, pessoas que também estão prontas a estender a mão e a ajudar.
Eu tenho aqui em Portugal pessoas que eu tenho muito carinho. Eu tenho o seu Abel, que é um senhor que eu conheci e eu tenho um carinho imenso por ele. Quando eu conheci ele, ele estava um pouco delicado, graças a Deus ele melhorou. Gosto demais da conta da dona Clotilde. Gosto muito dela, que é a esposa dele. Estão lá em Santa Combadão. Um beijinho para eles. Gosto demais, são meus amigos. Posso dizer que são meus amigos, porque é muito difícil de eu dizer para alguém que eu tenho amigo. Mas isso eu posso dizer que são meus amigos. A Cristina, o Francisco, né, o Chico, são pessoas, olha, não é nota 10, não, é nota 11. Pessoas de caráter ilibado, pessoas realmente muito boas, pessoas realmente que dá prazer, dá gosto, estar perto delas. Conheço pessoas também de Angola, povo de fé, povo que vai à igreja, que canta, que ora, que dança. É muito parecido com o povo brasileiro. Tenho lá em Portimão, tinha lá a Donação. Um beijinho para a Donação, um beijinho para a Dona Augusta também, que são pessoas que sempre que eu vou lá, ou sempre que eu tive a oportunidade de estar lá, já fui pastor lá, são pessoas que sempre me receberam com muito amor, com muito carinho, nunca foram diferentes comigo, sempre estou em contato com elas. Então até me queria desculpar aqui, porque eu te falei tanto de brasileiros e acabei por não falar de outras pessoas, mas eu acho que você entendeu aquilo que eu quis explicar no vídeo. Agora o tema que eu venho trazendo aqui para você hoje, seja você brasileiro, principalmente brasileiros, e você que é estrangeiro. Em todos os países que eu passei, as coisas que eu mais me assombrei é que a maioria dos brasileiros que eu conheci chegando ao país, eles chegam, conhecem nós pastores e se apresentam, vão à igreja. E com o passar do tempo, eles deixam de acudir, de frequentar a igreja, né? De participar do corpo eclesiástico, de participar da congregação. E eu me dei conta, eu falo isso com propriedade, e ele sabe que eu estou falando a verdade, mas não é por isso que eu deixo de gostar deles, não. Eu gosto de todos eles igual. Por quê, pastor? Simplesmente porque eu sou uma pessoa inteligente. Aqui está toda a informação que eu necessito saber para não cometer erros tontos. Não é porque a pessoa deixou de ir à igreja ao tempo, que ela já não acude mais, que eu vou deixar de gostar dela. Não, continuo gostando dela. Se eu ver ela na rua, eu cumprimento ela. Se ela me convidar para sentar para comer ou para lanchar, eu vou lanchar com ela. Mas de uns 100% de brasileiros que eu vi chegar do Brasil para algum país onde eu já estive, uma grande maioria deles, mas uma grande maioria, chegam convertidos. No Brasil eram pessoas assíduas na igreja, mas chegando aqui fora, elas começam a esfriar espiritualmente.
Eu posso dizer que 90% das pessoas que eu conheço que vivem fora do Brasil hoje, elas estão afastadas da presença de Deus, da igreja, já não congrega. E por que é importante você congregar, ainda que na sua casa, com a sua família, falar da Bíblia, orar? Porque Jesus disse que aonde tivesse 2 ou mais pessoas no nome dele, ali ele estaria presente. E por que eu disse que eu não julgo ninguém que saiu de instituição A, instituição B? Afinal de contas, eu já disse isso. As instituições não salvam ninguém. Você tem a instituição que tem o nome A, a instituição que tem o nome B. Aquilo é uma instituição, aquilo não é uma igreja. Quem conforma a igreja, eu já expliquei, somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo, ele é formado por membros, não é verdade? Não é? Você não aprendeu isso na escola? Cabeça, tronco, membros. É isso. Então, por que nós chamamos as pessoas de membros? Porque elas, unidas, elas conformam o corpo de Cristo. A irmã A é como se fosse um braço, o outro irmão é como se fosse o outro braço, o outro irmão é como se fosse a cabeça, o outro é como se fosse uma orelha, o outro é como se fosse o nariz, o outro é como se fosse o pescoço, o outro é como se fosse o tórax, o abdômen, as costas, as pernas. Está entendendo o que eu quero explicar para você? E se essa pessoa se esfriar espiritualmente e deixar de acudir à instituição que ela vá? Muitas das vezes eu já vi isso acontecer, porque normalmente as pessoas chegam em outros países, na Europa e muito na Ásia também. Não há tantas igrejas evangélicas. Não há muitas igrejas evangélicas. Então a pessoa fica em busca, não encontra. Eu, quando cheguei aqui em Portugal, eu já tinha algum tempo sem pregar a palavra em espanhol. Já tinha o hábito de pregar em espanhol, perdão. Já não tinha o hábito de pregar em português, tinha o hábito de pregar em espanhol. Mas não foi pouco tempo não, pessoal. Foram muitos anos lendo em espanhol. Lendo televisão, notícias, jornal, tudo. Mais de 20 anos. E eu pensei que seria normal pegar a Bíblia em português e voltar a pregar. Olha, fiz uma reunião e eu saí dessa reunião, não vou mentir, não sou hipócrita, eu saí da reunião chateada, mas não foi com as pessoas, eu saí chateado comigo mesmo. Por quê? Porque de cada 10 palavras que eu falava, 9 saíam em espanhol. E as pessoas que estavam sentadas assistindo a minha reunião, elas não entendiam, eu tinha que voltar atrás para explicar. E o que acontece muitas das vezes, que eu sei que acontece, é que tem brasileiro, português, que diz assim, quer dizer então que esse fulano saiu do país dele
e agora já não sabe mais falar o português. Não é isso. Não é que eu não saiba ler o português. Se você pegar uma Bíblia em espanhol e uma Bíblia em português, você vai ver que é totalmente distinto. E a leitura em português é uma leitura difícil, porque tem muitas regras, tem muito ponto, tem muita vírgula, e você tem que respeitar. Você tem que ter uma boa oratória, você tem que estudar oratória para ter uma boa dicção, para poder pregar. Porque senão as pessoas não entendem aquilo que você fala. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha perdido o hábito porque eu não pegava a Bíblia em português mais para ler. E essa reunião foi, para mim, um fiasco. Mas depois as pessoas saíram dali, me cumprimentaram, me receberam com amor, com carinho. Eu até achei legal. E no final eu estava chateado porque eu queria ter passado para ela, para aquelas pessoas, algo assim, sabe? Para abençoá-las. E elas saíram dizendo assim, olha, eu fui muito abençoada hoje. E a outra disse, eu também fui. Aí eu chamei um colaborador, tá, que estava me ajudando, porque as pessoas, pô, como é que eu tô falando que foi abençoado? Se de cada 10 palavras que eu falava, 9 eram em espanhol, eu tinha que voltar a explicar. Aí disse assim para mim, não, pastor, é que para elas é um privilégio ter um pastor que viajou tanto e que saiba falar um outro idioma. Então, para elas isso é uma benção. Falei, se for uma benção, glória a Deus. Porque eu nunca tive que explicar tanta coisa como eu tive que explicar. Então, o que eu estou dizendo? O que tem acontecido ultimamente é que muito brasileiro que vem do Brasil para fora, eles começam a esfriar na maneira deles viver na fé. No Brasil, as pessoas têm muito hábito de ir às congregações, de participar. E muitas delas, quando chegam aqui, eu que tive muito tempo na Espanha, aqui mesmo, na Espanha, eu vi muitos brasileiros. E eu conversei com muitos na rua, cortar cabelo. A maioria das pessoas que falavam comigo dizia, não, eu sou ex-convertido, eu estou desviado. Toda hora eu sou desviado da igreja, eu conheço a palavra e tal. E é até difícil você falar alguma coisa para convencer essa pessoa. Então eu tentava ser o mais simples possível, levar as coisas numa boa, para a pessoa se sentir também bem, agradável. Porque não vai ser eu que, dando um sermão àquela pessoa, que vou fazer aquela pessoa voltar para a igreja. Quando a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Eu posso ter uma boa oratória, posso pregar bem o Evangelho, mas quem convence a pessoa do pecado, quem convence a pessoa a voltar para os braços de Jesus, é o Espírito Santo. Sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não sou nada. Não adianta eu falar bem, ser estudado, ter diploma A, B, C, D. Não adianta eu ter nada disso. Se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa, não tocar naquela pessoa, nada vai acontecer. Então, na maioria das vezes que alguém me diz assim, olha, eu sou desviado e tal, eu dou
a mão a ela, cumprimento, dou a paz do Senhor se ela não se importa, converso com ela normal. Eu até busco não falar nada de igreja. Ah, mas por que você busca não falar nada de igreja? Porque quando a pessoa é desviada e você tenta falar de igreja, isso acaba por constranger mais ainda a pessoa. Então, o que eu faço é conversar com a pessoa de maneira natural das coisas que estão acontecendo na atualidade de maneira normal. Ah, você não convida ela para sua igreja? Não, não convido não. Eu sou tão normal conversando com a pessoa que ela pergunta para mim, e você vai em que igreja? Você é da... Olha, eu vou na igreja ali, que está bem ali naquela esquina ali e tal. Os horários são esses. Se qualquer dia você quiser passar por lá, pode passar lá até fora de horário que eu tô lá e eu falo com você. Ou seja, eu deixo a pessoa, sabe? Eu tiro aquele peso de sobre a pessoa. Porque tem quem venha e coloque sobre a pessoa uma carga, um peso, como se fosse uma obrigação. E eu não quero que isso se torne uma obrigação. E é por essa razão que muitas pessoas estão vacinadas contra o Evangelho. Por que muitas pessoas são vacinadas contra o Evangelho, contra as igrejas A, B, C, falam mal do dízimo, falam da oferta? Porque são pessoas que estão vacinadas contra aquelas pessoas que não tiveram sabedoria para poder ensinar, para poder explicar. Tá entendendo? É como um recém-nascido. Quando o recém-nascido nasce, eu lembro quando a minha filha nasceu, era miudinha, eu fui o primeiro a pegar ela na mão. Peguei ela na mão, ela estava toda sujinha. Eu nem quis saber que ela estava toda suja. Eu já dei um beijão nela já. Até a doutora ficou até espantada, assim, olha, esse cara, eu não tenho nojo não, minha filha, eu amo ela. Eu estava tão feliz, dei um beijo nela. E o recém-nascido, quando nasce, a gente tem que cuidar dele. Eu tinha medo de pegar ela porque ela era muito frágilzinha e eu tinha medo de machucar ela, pegá-la de uma maneira que eu podia machucar ela. Eu fui dirigir o carro quando tirei ela do hospital e a mão, mas a minha sogra, olha, diante de Deus, eu fui dirigir, eu estava tão preocupado em dirigir, porque ela estava dentro do carro, olha, que eu dirigi assustado, estava todo assustado dirigindo, só porque ela estava dentro do carro. Olha como é que a nossa mente muda, como é que o filho muda a nossa vida. A pessoa, quando está sozinha dentro do carro, ela corre, ela faz manobra, ela mas quando ela está dentro do carro, que está a família dela, está o filhinho dela, está tudo certinho, ela vai devagarzinho, ela respeita os sinais, ela faz tudo direitinho, porque ela sabe que o filho dela está dentro do carro. Ela ama o filho dela. E a pessoa, quando está só, faz tudo diferente. E não deveria de ser assim. Porque se você não sabe, se você chega a sofrer um acidente ou grave, a sua filha precisa de você, o seu filho precisa de você, sua família precisa de você. E se você partir, então seu filho, sua filha vai crescer sem um pai, só com a mãe, é difícil. Então nós temos que ter prudência. Ok, pessoal? Eu tardei aqui um pouquinho, não falei daquilo que eu gostaria de ter falado, mas eu não quero estender mais o tempo. Peço perdão a todos vocês, mas eu tenho certeza que amanhã, quando eu voltar com todos vocês, pela manhã, afinal de contas, eu gostaria já de saudar todos vocês com Shalom Shabbat, que em hebreu significa
a paz de Deus e um bom sábado, né? Shabat é sábado. Shalom é a paz. E em Israel, o sábado começa... A minha esposa é que me explica melhor, porque ela é mais aprofundada, né? No tema judaico de Israel. E nós sabemos do sábado, tudo direitinho. E eu vou falar sobre esse tema com vocês, porque eu acho muito importante vocês saberem disso. E vai abençoar muito a sua vida. Espero que o pouco que eu tenha dito tenha abençoado a sua vida. Não sei quem é você, conheço muita gente que está inscrita. Agradeço a algumas pessoas que se inscreveram agora no meu último vídeo. Obrigado, muito obrigado. Se vocês soubessem como é difícil. Eu tenho ali visualizações de 50 pessoas, tenho visualizações da minha filha pequena, 150 pessoas fazem a visualização, mas ela não deixa lá o like, ela não se subscreve. E para que o vídeo, a palavra de Deus, possa ser alcançada a mais pessoas, as pessoas têm que se inscrever e dar o like, para que o YouTube entenda que esse produto está sendo consumido. Então ele começa a recomendar a mais pessoas. Não é nem pensando em fins lucrativos. A minha vontade é fazer com que a palavra de Deus, por meio das redes sociais, possa chegar a muito mais pessoas. Eu gostaria de dar um saludo muito grande a todos vocês que assistem, Dona São, Dona Augusta, Dona Maria do Rosário, que falou comigo hoje, Dona Manuela, não tem, todas as pessoas. Falei com o senhor Isvan, um senhor que hoje vive lá em Torres Vedras, uma pessoa muito bacana, muito de Deus. Ele é um brasileiro mesmo, muito boa pessoa. E que Deus abençoe todos vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida em relação à migração, documentação, e eu possa te ajudar, deixa nos comentários a sua dúvida, e eu, com o maior prazer, com o maior gosto, eu vou te ajudar. Não vou cobrar nada, não vou pedir nada, tá entendendo? Porque depois do primeiro mandamento, o segundo e maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, se você precisar de ajuda, podendo te ajudar e te orientar, eu vou te orientar. Ok, pessoal? Eu posso dizer isso com propriedade, porque alguns estão aqui e só conhecem aqui Portugal porque só veio a Portugal ou porque pegou o carro e foi aqui do lado da Espanha. Mas eu não, eu viajei a muitos países mesmo. Viajei e de maneira legal. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você que está aqui, que não tem o NIF, que só tem a carta de manifestação, não tem ainda o cartão de residência, não saia de Portugal, não apanhe o carro para ir à Espanha, ou não vá até o Porto e pegue o trem e vá até Vigo. Eu já viajei até Bilbao de trem. E entrou 2 senhores assim de jeans normal, porque me viu falando por telefone, tiraram a carteira, eram policiais de imigração e me pediram meu documento. Graças a Deus eu tinha o documento, apresentei e segui em frente. Porque se você for parado, porque ele já percebe pela maneira de falar, mesmo que eu fale espanhol, eu nunca vou falar com o acento deles. Eles percebem.
Cuidado, que se você for viajar sem documento e você for pego, você vai estar em grandes problemas. Porque eles vão recorrer seu documento, vai te levar, você pode ficar preso ali até um certo tempo, até que eles te extraditem, ok? Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus e que tenham todos uma linda noite e que o dia de amanhã seja muito mais abençoado que hoje. Um beijo no coração. Tchau.